had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, muito boa noite, porque estamos gravando no dia 5 de março, às quase 20 horas, inclusive com um atraso com o meu companheiro de hoje, porque estava terminando um texto sobre um tema que não é o tema do podcast, mas ele vai ser citado no podcast, porque não tem como não citar. Mas antes, André Mori, muito boa noite, seja bem-vindo de novo. Segunda vez aí que a gente grava um podcast, eu e você, em o quê? 1 mês e meio, 2 meses? Boa noite, Drica e pessoal da NBA das Minas. Sinto que o Roma que se deu bem, né, de fugir. Eu tô achando que é uma cilada, porque um torcedor do Lakers que é chamado para falar de Celtics, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como eu falo, eu sou um torcedor não praticante, então tá tudo certo. O Roma, inclusive, eu já vou expor ele aqui, né? Porque a gente tava ali se organizando para gravar hoje, aquela coisa toda, antes mesmo, né, do anúncio aí praticamente oficial do retorno do Tatum, né? Já que o status foi para questionável e esse questionável aí amanhã deve virar para disponível. E ele não quis gravar, porque o tema era, né, o Celtics, Joey Mazzulla, enfim, o que o Celtics tem feito aí sob o comando de Joey Mazzulla. Ele arrumou uma desculpinha, né, André? Total. Essa ele fugiu, foi pelo Celtics mesmo. Mas tá bom. Tá com o Luca e ele tem uma boa desculpa também da filhinha dele, né, a Olivia, a bebezinha mais bonita da NBA TT aí. E eu espero que a Olivia, a fruta caia longe do pé, né? Porque se puxar o time do pai, meu Deus do céu, coitada. Mas vamos lá. André, antes de a gente entrar na pauta, porque a pauta era falar do Mazzulla, né, e do que ele tem feito com esse Boston Celtics, hoje a gente foi atravessado com essa notícia, né? Existia muita expectativa sobre o retorno de Jason Tatum, né? Mini documentário que ele estava soltando, inclusive parece que acelerando aí os episódios. Já havia, lá na semana retrasada, eu acho até, tinha ido treinar com o Redman Claus, né, da D-League, depois começou o treino 5 contra 5 sem muito contato, e depois veio a informação de que estava treinando 5 contra 5 normal, e aí a gente teve aquela entrevista se é que se pode chamar de entrevista, né, do Joey Mazzulla, que ele simplesmente, ele emudece quando alguém pergunta sobre o Jason Tatum. Fala muito sobre a personalidade dele. E aí hoje no Injury Report do jogo contra Dallas, apareceu, né, finalmente o status de questionável aí para o Jason Tatum. Lembrando que existia uma expectativa do dia 1º de março, que era contra a Filadélfia, em Boston, e mudaram o horário, passou a ser televisionado, e agora existe a expectativa um pouco mais palpável e mais real devido a esse Injury Report para esse jogo contra Dallas, que inclusive, né, é o adversário aí do título do Jason Tatum. E aí, antes de a gente entrar um pouco mais sobre o impacto dele, e aí já falar sobre a temporada do Celtics e do Joey Mazzulla, te pegou de surpresa, André, esse Injury Report, ou era algo que você já estava esperando até há mais tempo? Claro que a gente está falando aí de 10 meses, hoje faz 297 dias da lesão, que foi no dia 12 de maio de 2025. É uma recuperação monstruosa, a gente inclusive já fez um episódio sobre isso aqui, mas com a crescente da expectativa de ele voltar ou não, te surpreendeu ser hoje esse Injury Report? Você achava que ia ser mais daqui 2, 3 semanas ou não? Eu acho que não, Drica. Assim, tudo estava caminhando para isso, né? Acho que foi o Bill Simmons mesmo que falou, acho que essa semana, no começo dessa semana, ou semana passada, que ele deveria voltar nesse jogo. Acho que é um jogo da TV americana, né, na NBC. Então acho que casa tudo muito bem assim com o que a NBA quer, né? Trazer uma baita de um atrativo desse para um jogo nacional, que era para ser um jogo um pouco melhor, né? Porque o Dallas era esperado, tá um pouco melhor do que está na situação.
Então traz essa pitada de animação para o jogo, né? Eu acho que e do que ele vinha mostrando, que é os vídeos que ia passando, os treinamentos, eu acho que faz ter sentido a volta, né? Tem um grupo de amigos, um deles falou, mas pô, por que voltar agora? Eu falei, acho que se fosse para voltar, é melhor voltar agora, que faltam o quê? 20 jogos para acabar a temporada regular, né? Exatamente. Sentir como é que ele tá, deixar ele se acostumar, porque ele sempre fala daquela questão de velocidade de jogo, né? É diferente de velocidade de treino. Então é melhor ele fazer isso agora do que ele testar numa primeira rodada, arriscar perder um ano. Vai que pega, por exemplo, pega um Charlotte Hornets, por exemplo, que tá completamente quente, né, nos últimos meses, inclusive. Ontem atropelou o próprio Celtics, né? No jogo, o Celtics estava completo, tirando o Tatum, obviamente. Aí você arrisca isso num jogo, numa série de primeira rodada, perde mando e acaba sendo eliminado para fazer experimento no playoff. Acho que se é fazer experimento, faz agora, tá com uma vantagem assim, até considerável, né, para o terceiro no leste. O Knicks está o quê? Tá um jogo e meio atrás, então dá para ter um pouquinho mais de tranquilidade assim. Acho que faz sentido. E é bom que ele volta, ele fez uma recuperação muito rápida, muito mais rápida do que o normal. Se esse for o padrão, muito melhor, né? Porque antes quando a gente falava em lesão de Aquiles, era lesão para mais de ano e depois mais alguns meses ou até um ano mais o jogador sem ser ele próprio, né? Quando voltou, acho que o Kevin Durant foi um que acabou mudando um pouquinho dessa situação. E acho que ele volta. Eu tento um jogador até similar com o Durant, né? Um jogador alto que arremessa. Então é um pouco mais fácil do jogo ser um pouco mais devagar, ele poder jogar mais no ritmo dele. Então acho que excelente pro basquete, né? E se essa forma de que ele operou acho que com menos de 24 horas, né? Se eu não me engano. Foi a única coisa diferente mesmo que ele fez dos outros, todos os jogadores. Se essa forma de cirurgia e recuperação for o novo padrão, o esporte todo ganha, né? Essa coisa do tempo, né, de adaptação, enfim, são 20 jogos, né, contando com esse de Dallas, 20 jogos para terminar aí a fase regular do Celtics. Obviamente que ele não vai voltar tendo a confiança que tinha quando machucou, tendo o ritmo de jogo que tinha quando machucou, as estatísticas que tinha quando machucou. Mas 20 jogos é um tempo suficiente para várias adaptações que terão que ser feitas, né? Essa coisa do ter tempo para arremessar encaixa muito no que é o Celtics, né? Que é um time com pace mais baixo aí da liga, mas que preza mais pela eficiência do que pela velocidade, né? Efetivamente. Isso facilita muito, né? Esse encaixe dele de ser mais uma opção ofensiva, de ter mais minutagem, enfim. É o Jason Tatum, né? A gente não está falando de um jogador comum. Inclusive, nesse documentário dele, ele fala, né, pro médico que ele não quer voltar para ser um role player, né? Ele quer voltar para ser o Jason Tatum, né? E é isso que se espera dele. Assim, né? A gente adianta, né, André? Não vai ser esse Tatum nos primeiros jogos. Existe um período de adaptação. E tá tudo bem. Que bom que, como você falou, é o timing perfeito, né? Para ele voltar, ter esses 20 jogos, para retomar essa confiança, para, enfim, encaixar ali nesse Celtics e para ter um pouco de entrosamento, porque, beleza, a gente jogou com Derrick White, Jaylen Brown, Peyton Pritchard, Sam Hauser, mas tem outras peças ali que esse encaixe precisa ser realizado. 20 jogos tá ok, para que a gente tenha os playoffs e ele consiga, né, esse tempo. Então, um timing de retorno, se de fato se confirmar amanhã, ele é perfeito para tudo isso, né, André? Exatamente. Não, é isso mesmo. Agora, falamos aqui, né? Demos os nossos centavos sobre Jason Tatum. Vamos esperar ele voltar para ver como ele vai estar. Mas para além do Tatum, voltando, o impacto dele em estatísticas, em números, que mostra também, né, uma força abissal dele aí na recuperação. Enquanto ele esteve fora, André, o Celtics surpreendeu muita gente que apostava que o time não faria nada nesse ano, né? Que meio que passearia, até porque o Tatum machucou, saiu Drew Holiday, saiu Al Horford, saiu Porzingis, muita gente saiu, né? Para além do Tatum. Ficou ali a base com Jaylen Brown, Derrick White, Peyton Pritchard, Sam Hauser. Mas ficou o Joey Mazzulla.
E aí a gente vê um Celtics com a segunda campanha do leste, a quarta da NBA sem Jason Tatum. A gente está falando de um time que está com 41-21, faltando 20 jogos para terminar, quando muita gente apostava que talvez pegasse play-in, talvez nem isso. A gente escutou muita gente falando que o Celtics não pegaria nem play-in e brigaria por escolhas top do draft. E aí eu vou trazer algumas estatísticas do Celtics na temporada, André, para a gente falar um pouquinho sobre o porquê o Celtics está nesse patamar, o que trouxe o Celtics nesse patamar, nessa altura da temporada. Lembrando que a gente vai ter o retorno do Tatum, né? Então, assim, o Celtics é o segundo em offensive rating da NBA, são 120,7. O oitavo em defensive rating, 113,5. Tem um net rating de mais positivo de 7,2, é o terceiro da liga. É o 18º em pontos por jogo, e aí é aquela coisa que a gente acabou de falar, né? É um time que não tem um pace muito alto, não, tem o pace mais lento, né, da liga, é o ritmo mais lento da liga. Mas é o segundo time que menos cede pontos ao adversário, 108,2. Embora ontem, como o André falou, né, tenha sido surrado aí pelo Charlotte Hornets. Então, terceiro em net rating, é o oitavo em percentual de assistência, é o quinto em porcentagem de rebotes ofensivos, tem um ataque muito coletivo, tem uma segunda chance ofensiva muito forte. E aí a gente tem o Jaylen Brown, candidato a MVP, com uma média de 29 pontos por jogo. A gente tem o Neemias Queta com quase um pouco mais de 8 rebotes por jogo, de média. Derrick White com quase 6 assistências por jogo. Derrick White com mais de 1 roubo por jogo. E Derrick White com mais quase 1,5 tocos por jogo. A gente está falando de um time comandado por Joey Mazzulla, que tem um ataque que é top 2 em eficiência na liga, uma defesa top 10, um net rating top 3, tem o pace mais lento justamente por isso, né? Porque potencializa e maximiza a eficiência por posse e não efetivamente a transição em velocidade. E é o segundo melhor time aí em defesa por pontos, né? Em ceder pontos ao adversário. Mantendo aí uma defesa absurda, inclusive em jogadores que estão estreando na liga, né? Como é o caso do Hugo Gonzalez. Então, a gente está falando do segundo melhor ataque da NBA, oitava defesa, terceiro melhor net rating, um time que joga muito lento, mas que é construído, que tem como base a eficiência por posse e não efetivamente a velocidade e o volume de jogo. E aí, André, eu te pergunto, isso não foi construído nesses meses, né? É uma essência do Joey Mazzulla, que ele vem construindo ao longo dos anos, desde que ele assumiu lá, quando o Ime Udoka fez o que fez, né? Não conseguiu na primeira temporada, conseguiu ser campeão, no ano passado aconteceu tudo o que aconteceu, né? Vinha existiu uma expectativa de um back-to-back, mas acabou caindo para o Knicks justamente na série em que o Jason Tatum se machuca, mas é um treinador que mantém essa essência do Celtics e que não abdica disso, independentemente de quem esteja em quadra. Olhando para todas essas estatísticas, André, como que você pesa a influência de Joey Mazzulla em tudo isso, mas também a influência desses jogadores que de fato compraram o que precisa ser feito? Porque eu acho que hoje o que a gente vê no Celtics é jogadores que assumiram uma responsabilidade muito maior, como é o caso do Jaylen Brown, e está correspondendo, mas outros jogadores que entenderam o seu papel e que estão se desenvolvendo muito mais. O Neemias Queta, por exemplo, acabou de fazer semana passada o jogo da vida dele, né? Career high, enfim, mais de 30 pontos, um negócio absurdo. Como é que você enxerga esse Celtics que não dava-se... Assim, a gente estava até conversando no grupo, né? O Roma disse que não caiu nessa falácia, nesse discurso de que o Celtics ia para rebuild, ou que ia tancar, ou que rebuild não, que ia tancar, ou que não ia a lugar nenhum. Mas eu imagino que ninguém imaginava que o Celtics estaria com a segunda melhor campanha do leste e a quarta melhor campanha da NBA sem o Jaylen Brown. Como que você enxerga esses números e esse desempenho do Celtics? Tem a resposta curta que a gente pode dar e já pode encerrar o podcast, né? Que o Mazzulla é o Coach of the Year. Por favor. Acho que já dá para... Importante se bem que... um torcedor do Lakers falando isso. Se bem que o Charlie Lee, que foi assistente dele, né? Inclusive, lá no Hornets, é bom ficar de olho nele. Eu até vi o Hornets está 32-31, eles começaram a temporada 7-18.
Eles estão 25-13 desde o começo de dezembro. É impressionante o que o Hornets está fazendo. Mas eu acho que é do Mazzulla esse prêmio, né, esse Há ano. quem esteja colocando na conta do JB Bickerstaff, hein? Não, tá louco. Não, né? Acho que não tem como. Eu acho que assim, porque todos os números, você vê como ele manteve, mas uma coisa que eu estava vendo, né, preparando aqui para o podcast que eu vi, uma coisa que mudou muito nesse Celtics, apesar de algumas coisas terem se mantido muito estáveis, que aí é total dedo do Mazzulla, é o quê? A forma como ele mudou da onde estão vindo os arremessos. Né, o Celtics liderou nos últimos 2 anos em arremesso de 3 pontos, né, com folga. Até na temporada passada foi 50% dos arremessos eram bolas de 3. Né? O aro, ele esquece aro, era metade e um pouquinho no mid. Esse ano, apesar do volume continuar, né, eu gosto sempre de usar o clean the glass, né, que eles descartam o garbage time, né, aquele jogo que a hora que já estão só os jogadores do banco, etc. Caiu, hoje é o terceiro em número, mas caiu de 50% para 43,7%, para 44%. Só que o que o Mazzulla despencou? O corner tree. Né? E é interessante, porque era ali a bola do Sam Hauser, né, que fazia muito, era a bola até do próprio Porzingis, do Al Horford. Até o Derek White era um jogador que no ataque se comportava muito como um wing, né? Ficava ali no corner, porque tinha Jason Tatum, tinha Jaylen Brown, tinha Drew ou Peyton Pritchard, né? Então o White é um jogador que se adequou muito. Esse ano o Celtics é o time que menos arremessa do corner tree, só 7,5%, e o time catapultou ano passado, ano do título e ano passado foi 29º no arremesso no mid, esse ano é o 6º em maior quantidade de arremessos no mid, que é aquele arremesso que em tempos de analytics todo mundo fala que tem que abandonar, etc e tal, né? E ele vem muito puxado por quem? Ele vem puxado por Jaylen Brown, por Peyton Pritchard e por Derek White. Derek White, que antigamente, temporadas passadas, ele arremessava, por exemplo, 9%, 6%, era no mínimo isso. Desde que ele chegou desde que ele chegou no Boston, era entre 11%, 15%, 13%. Esse ano ele tá chutando 6% só do corner tree. E o mid dele subiu de 19% para 35%, a quantidade de arremesso. Né? Então, assim, a diferença de arremesso ele tá conseguindo compensar a falta do Tatum nessa forma diferente de usar. E o que o Celtics está fazendo também demais? Esses jogadores arremessam, o arremesso está muito concentrado em Brown, Pritchard e White. Os outros jogadores atacam demais o rebote ofensivo. Tanto que o Mazzulla nunca teve... Ele sempre teve... As melhores temporadas dele foi o 11º em rebote ofensivo, né, em percentual de rebote ofensivo que ele pega. Ano passado foi o 18º. Esse ano ele está em 5º. Ele está pegando quase 32%. Obviamente, não chega a ser um Houston Rockets, mas é a forma como ele está compensando. Então, continua arremessando de 3, que é a filosofia mais forte dele, né, de buscar muito a bola de 3, mas ela está vindo muito ali da região da frente do aro, né, fora dos corners. Os corners são, teoricamente, é o melhor arremesso de 3, porque é a distância mais curta para o aro, né, mas ele não tem quer dizer, os jogadores que ele tem hoje são melhores nessas regiões, o Pritchard, Brown e o White. Então ele está usando muito, ele usa muito o quê? O Sharman, o próprio Gonzalez, né, que são os jogadores que estão surpreendendo nessa temporada, que acho que ninguém esperava eles tão bem tão rápido, né? Então esses wings estão usando muito para cair em cima do rebote ofensivo, que é da onde está vindo também quando essa bola não cai, né? Então acho que esse é resumindo assim, o que o Mazzulla mudou esse ano, são esses principais números que mais aparecem, assim, né, que a gente vê uma diferença gritante das temporadas passadas para essa, e que não tem como não acreditar isso, a ausência do Tatum, né? Então agora vai ser interessante a gente ver como é que ele vai voltar. Nos últimos jogos, uns 10, 12 jogos mais ou menos, já está voltando um pouco mais o corner tree. Acho que foi o Bill Simmons também, que falou no podcast dele que
O Mazzulla já estava usando o Charmer mais num papel, o Jason Tatum, então talvez também já está voltando a trazer de volta as jogadas, né, pro Tatum para aclimatar ele. Então, acho que o caminho vai ser esse, mas assim, é impressionante o trabalho que ele fez, porque o time realmente, eu não achava que o pessoal falava, ano que vem eles vão pegar então o Cam Boozer, né, com a primeira escolha, com uma das primeiras escolhas, e volta para competir. Falei, não é um time que vai fazer isso, mas não é. Por mais que tenha feito o desmonte, né, do elenco campeão, os jogadores que eles trouxeram, a forma como o Mazzulla trabalha e a comissão dele, eles não iam deixar acontecer, fazer algo como o Pacers está fazendo. Não é demérito do Pacers, eu vou falar, o Pacers está errado. Então, acho que a situação é diferente, o time do Pacers é muito mais dependente do Haliburton, né? Então, e um jovem, uma escolha do top 5, 4 para eles, né? Acho que é muito mais interessante, faz muito mais sentido do que faria para os Celtics. André, a gente, né, você traz essa mudança ou adaptação, né, no jogo do Celtics com relação até aos arremessos, que nesses últimos jogos talvez já esteja caminhando para uma readaptação, já pensando no retorno do Tatum, né? Essa questão do pace também é algo que a gente percebe, ainda que na temporada passada o Celtics também não tinha o pace mais alto da NBA, mas também não era mais lento. A gente percebe uma evolução muito grande do Joe Mazzulla, né? É o que você falou, a personalidade dele e da comissão técnica dele já era um indicativo que esse discurso de que o Celtics viria apenas para passear não colaria. Falando de Joe Mazzulla e de comissão técnica. E para além disso, conhecendo a personalidade dos jogadores que lá permaneceram, como é o caso do Jaylen Brown. Mas agora falando sobre o Joe Mazzulla especificamente, ele se tornou aí um dos técnicos mais interessantes da NBA e, nas suas palavras, o Coach of the Year, que eu concordo plenamente, sem clubismo. A gente pode voltar um pouquinho e entender como essa evolução ela também foi rápida, né? Porque a gente está falando, temporada 2026. Ele assumiu o Celtics ali em 2022, né? Na off-season, entrando para a temporada 2022-2023, depois da final do Celtics contra o Warriors, que foi quando o Ime Udoka, né, fez sabe Deus o que ninguém sabe até hoje exatamente com detalhes do que aconteceu. Acabou saindo, ficou interinamente e foi efetivado. Na primeira temporada dele, a gente percebia que faltava, de fato, ali talvez uma experiência em ser head coach, né? Porque ele tinha experiência, tinha trabalhado muito, lembrando que ele é extremamente jovem, né? Mas faltava uma coisinha ali de ajustes, de entender, né? Duas das principais críticas a ele na primeira temporada dele à frente do Celtics era a falta de habilidade, talvez de visão e velocidade para fazer os ajustes dentro da série, né? Que foi quando o Celtics acabou, né, perdendo para o Miami, e também no momento de parar o jogo, né? Coisa que a gente vê que hoje acontece com muita eficiência. Mas assim, naquela primeira temporada, ele claramente era inexperiente. A gente percebia nessa falta de timing, né? E hoje ele se tornou um verdadeiro estrategista. A gente está falando de um cara que é conhecido por ser extremamente analítico, extremamente focado, né, obcecado pela leitura de jogo, pelos 3 pontos, né, não necessariamente no mesmo ponto da quadra, mas pelos 3 pontos, por espaçar a quadra e por ser eficiente. O modelo de jogo hoje do Celtic, com esse pace mais lento e focado em eficiência por posse, deixa isso muito claro. Então, assim, houve um ajuste inicial lá em 2022, 2023, né? Porque, assim, ele recebeu na mão dele um time que vinha de uma final de NBA, mas que naquele momento era muito dependente da dupla, né? JB, JT. E aí, né, vieram as críticas iniciais com relação a isso que a gente falou, mas que já tinha um DNA que a gente percebe hoje ainda. Porém, um time que foi se ajustando. O ápice dele, né, veio, obviamente, no título, mas com mudanças
que foram fundamentais para esse título, né? Que foi essa criação mais coletiva, descolar um pouco essa dependência dos dois, né? Ainda que os dois sejam as estrelas, mas o time, né, acabou descolando um pouco, ficou menos dependente dos dois. Obviamente que as movimentações de Brad Stevens ajudaram para isso, né? A chegada do Drew Holiday, o próprio Porzingis, né? Para espaçar essa quadra, mas acho que os três principais pontos que consolidaram o Mazzulla e que fazem com que ele, a partir desse momento do título, apenas aprimore cada vez mais, foi descolar, né, essa dependência do Tatum e do Brown, aumentando o volume dos arremessos de três, aumentando a criação coletiva, aumentando o espaçamento de quadra muito por conta do que foi montado. Uma versatilidade muito grande defensiva, que já era uma característica do time, porque o Ime Udoka também tem a defesa como um dos seus pilares. E um elenco em que toda a rotação, a gente tem 5 jogadores completamente capazes de arremessar da linha dos 3 pontos. E aí a gente teve um título de NBA com um recorde de 182 vitórias e 64 derrotas nos primeiros anos dele aí como técnico do Boston Celtics. E aí esse ano veio o grande teste, o grande desafio dele, que é uma reformulação de elenco, lesão do Jason Tatum e muito menos jogadores mais carimbados para trabalhar. Como que você vê, André, para além de todos esses ajustes técnicos do Mazzulla e dessa evolução, né, dessa maturidade que ele ganhou muito rápido, na minha opinião, tecnicamente falando, a questão mental. Porque quando você recebe um time que foi campeão 2 temporadas atrás, que existia muita expectativa de um back-to-back, que acaba tendo esse golpe duríssimo que é a lesão do Jason Tatum, e além de tudo, a partir da lesão, você tem uma reconstrução de elenco, recebendo jogadores muito jovens e até certo ponto crus, como é o caso do Hugo Gonzalez, por exemplo, que tem evoluído a olhos nus, o quanto dessa questão mental do Joey Mazzulla influencia para que o Celtics esteja no patamar que está hoje? Acho que influencia completamente, né? Como você falou, eu acho que é um processo todo de amadurecimento, né, do Mazzulla ao longo dos anos. Lembro quando o Brad Stevens anunciou, o Mazzulla foi surpresa, porque, se eu não me engano, o Mazzulla ele não era nem um dos assistentes da primeira fileira, né? Que eles lembram sempre no banco fica um técnico, mais 4 assistentes na frente, na mesma linha dos jogadores. O resto dos assistentes fica no banco de trás, né? Se não me engano, o Mazzulla estava no banco de trás ainda e furou a fila completamente, né? Sendo que aquela comissão do Udoka tinha bastante gente boa, né? Não era pouca gente que tinha naquela comissão, que ele manteve muita gente da comissão dele, né? O Brad Stevens manteve muita gente, inclusive o Will Hardy. Não, o Will Hardy acho que ele assumiu logo depois, né? Acho que ele já nem ficou, ele já assumiu o Jazz logo na mesma, saiu junto com coisa. Mas tinha o Ben Sullivan, que acabou indo com o Udoka depois pro Rockets, tinha o Damon Stoudemire, que aí acabou indo para faculdade, né? Para Georgia Tech, ser o seu técnico principal lá. Mas foi uma surpresa, né, geral de ver um cara tão novo. Hoje o Mazzulla tem 37 anos, né? A gente tá falando de um cara que, quando assumiu em 2022, então ele tinha 33. Se eu não me engano, só não foi mais jovem porque o Will Hardy é mais jovem que ele ainda, né? E eu acho que é uma coisa que o Brad Stevens acertou muito, deixou ele errar, né? Que a gente via realmente no começo muito aquela coisa de técnico, não sei se ele querendo se provar ou querendo achar que precisava mostrar serviço, com essa questão que você mencionou, né, de não pedir tempo, não parar jogo, não fazer ajustes, muito fixado naquela mente, naquela ideia que ele tinha para o jogo. E acho que pouco a pouco as coisas foram mudando, né? Eu não sei, como não acompanho o dia a dia, né, o Celtics, não sei se as contratações, por exemplo, do Charles Lee, do próprio Damon Stoudemire, do Sam Cassell depois, né? Se foram contratações do Stevens ou do Mazzulla, mas eu acho que de uma forma ou de outra foram contratações, acho, muito positivas e que fizeram esse amadurecimento do Mazzulla acontecer até de forma mais rápida, né?
porque são jogadores experientes são técnicos experientes em NBA, né? Principalmente o Sam Cassell, que já foi cogitado várias vezes a ser contratado como um head coach. Charlie Lee também, antes de estar no Boston, estava no Bucks, foi entrevistado diversas vezes, até que conseguiu trabalho no Hornets. Então, acho que foram esses anos que passaram que acho que culmina agora num nível de maturidade que permitiu até o Celtics fazer essas movimentações que o Brad Stevens fez, né? Porque as movimentações foram 100% pensando no negócio, né? Não em quadra. Você simplesmente trocar quase toda a rotação que perdeu pro Hornets, né? Tava até puxando aqui os números lá de quem ficou no time do ano passado, tirando Pritchard, Brown e White, quase não jogaram. A gente tá falando aí, o Sam Hauser contra o Knicks quase não jogou, o Sharman também nem jogava no passado, o Jordan Walsh também não. Então, ele de ter do Brad Stevens ter essa tranquilidade, né, de falar, vou trocar, não me importo. Você se vira agora com Josh Minot, com Xavier Tillman, que foi o começo da temporada, né? E daí chegar na trade deadline e ainda dar um passo além, né? Falar, agora não só você não vai ter mais esses caras, mas você vai ter que jogar com o Hugo Gonzalez, com o Sharman, muito mais minutos. Vou te trazer Vucevic, que é um jogador que não é, se a gente pensa um pivô para ser um pivô pro Mazzulla, não é o ideal, né? Ele até espaça no ataque, mas não é um protetor de aro como era o Porzingis. Mas acho que o nível de maturidade que ele chegou deu essa tranquilidade pro Brad Stevens simplesmente fazer esses movimentos todos, e o time ainda assim tá lá em segundo colocado no leste, né? Brigando pelo leste, a ponto de trazer de volta um jogador nível ao NBA. E André, eu acho que alguns dos pontos aí, né? Como você falou, o Joey Mazzulla tinha um time e ele recebeu um outro nessa temporada, né? Com jogadores que, por exemplo, o Gonzalez, o próprio Nemiasqueta não jogava tanto assim, né? Até porque a gente tinha Porzingis, tinha o Horford, então não sobrava minutagem para ele. E aí recebeu esses jogadores, Nemiasqueta, o Gonzalez, você falou do Josh Minot, no começo da temporada o Anthony Simons, agora tem o Vucevic, enfim. E teve que manter a característica, manter o que é o modelo de jogo do Celtics, mas assim, fazendo com que esse time se adaptasse e conseguisse extrair desses caras coisas que vão ao encontro do que é entre muitas aspas aí, né, o Mazzulla Ball, que é, de novo, um volume alto de 3 pontos, continua tendo um volume alto de 3 pontos, né? E até porque tem arremessadores para isso, né? Acaba maximizando a pontuação por posse, que vai ao encontro, de novo, desse pace mais lento do Celtics. Tem uma rotação que ele acabou tendo que ampliar justamente para desenvolver esses role players, né? Para desenvolver esses jogadores e para se ajustar às lesões, né? E às ausências. Então, teve que fazer com que esses jogadores ganhassem uma minutagem maior, né? O Bader Sherman, enfim, que vem respondendo. Então, acaba dando mais minutos para esses jovens, fazendo com que o salto de evolução ele seja maior, porque, enfim, eles são muito mais utilizados e acaba dando uma profundidade para o elenco. Obviamente que nos playoffs isso vai ser reduzido, mas aí ele já tem uma amostragem muito maior para entender como vai ser esse Celtics e o que utilizar desse Celtics nos playoffs, contando já com a volta de Jason Tatum e entendendo os ajustes que são feitos de série a série. Em muitos casos, nessa temporada até aqui, ele acabou utilizando uma lineup mais baixa, né? Muito por conta disso que você acabou de falar. Por exemplo, o Vucevic chegou, mas não é um exímio protetor de aro. Então, assim, vale a pena deixar ele ali ou vale a pena você usar um small ball e fazer com que a troca defensiva ela seja mais constante para compensar a falta de um pivô dominante que você tinha anteriormente e que hoje você não tem, né? Então, também é um ajuste que ele acabou fazendo. Uma defesa muito agressiva. Isso já é marca do Celtics há bastante tempo e a evolução que esses caras têm tido, ela também é muito visível, né? Porque o Celtics acaba
a gente acabou de trazer, que é o time que cede muito poucos pontos ao adversário. E muito disso, né, via de regra, pelo menos, né, não vamos contar o jogo de ontem, que foi 118-89, mas via de regra, é um time que cede muito poucos pontos ao adversário. E isso vem muito por conta dessa defesa muito agressiva. O Jordan Walsh cresceu absurdamente. No começo da temporada, inclusive, havia uma estatística, que agora eu não vou lembrar de cabeça, em que nos jogos em que ele saía no quinteto titular, o aproveitamento era baixíssimo dos adversários, inclusive adversários, né, de grande porte, vamos dizer assim. Então, é um time que acaba fazendo uma pressão muito grande no adversário, gera muitos turnovers, acaba fazendo uma proteção diária diferente. Se você não tem um pivô dominante, é uma coisa muito mais coletiva de posicionamento do que efetivamente de ter um cara grande ali dentro, né? E aí a gente vai indo ao encontro desse desenvolvimento dos jogadores a partir de um cara como o Mazzulla, né? Ele tem uma gestão de grupo muito forte, muito boa. Quando a gente pega as entrevistas desses caras, inclusive de Jaylen Brown, de Derrick White, os caras mais experientes, há uma exaltação ao trabalho dele muito grande. E aí a minha pergunta para você, André, levando tudo isso em consideração, essas adaptações e o quanto esses jovens eles estão sendo utilizados e estão respondendo, com o retorno de Jason Tatum, como você enxerga esse Celtics? Hoje, a gente lê muita besteira na internet, né? No Twitter, pelo amor de Deus. Mas eu vi várias pessoas que acho que não tenho certeza, que é muito mais no sentido de ser hater do que efetivamente acreditar no que tá falando, que o Tatum vai estragar essa química do time. Não existe no mundo um universo em que o Jason Tatum estrague alguma coisa, né? Você tá acrescentando um cara como o Jason Tatum. Mas como você enxerga a utilização desses caras e até mesmo o modelo de jogo a partir de tudo isso que a gente falou? Eu sinceramente não consigo ver tanto problema assim, né? Acho que, como ele falou, vai trazer o Jason Tatum vai ser problema, né? Se adicionar um jogador top 5 da NBA, ou top 10 da NBA, vai ser o problema. Minha pergunta para você você queria ou não queria um problema desse no Lakers? Fácil. Eu acho que o único dirigente ou time que não quer um jogador top 5 era o Mavis, né? Que trocou o Luka do nada. Né? Acho que só ele mesmo para ser maluco. E acho que a questão de minutagem ou distribuição, acho que não tem preocupação alguma com quanto a isso, né? Acho que realmente como você falou, acho que os jogadores estão muito bem, eles sabem o papel, né? O Walsh está numa temporada, por exemplo, é um jogador que eu sempre gosto desde o draft, achava ruim ele não ter conseguido entrar na rotação, achava estranho, esse ano finalmente entrou, mas é aquela coisa, os jogadores também precisam entender qual que é o papel dele no time, né? Então acho que eles entendendo e vendo isso, e o Tatum é um jogador muito simples de entrar e encaixar, né? Apesar dele ter uma usage alta, né? Ele não é um jogador, o tipo de usage dele não é como o de um Harden ou de um Luka, por exemplo, né? Então, assim, ele navega ali na faixa dos 30% de usage, é uma usage alta, mas ele, quando precisa, ele movimenta a bola também, ele sabe resolver rápido, puxa, né, sem ficar dominando muito a bola não para muito na mão dele. Então, acho que vai ser tranquilo nesse ponto do time achar esse encaixe dele nesses minutos, né? E aquela coisa, vai diminuir um pouco para os demais também. Acho que diminui a carga como um todo para o time. Quando falou, ele não volta para ser um role player. Realmente não volta. Acho que a mentalidade do jogador, ele quer provar que ele não vai ser mais um role player mesmo, né? Mas em questão de minutagem, talvez nesse começo ele vai ser. Talvez ele vai jogar só 2, 3 entradas, né? Três entradas de 6 minutos cada uma, e dá ali seus 18 minutos por jogo. Talvez vai ser isso no começo. Então não é aquela coisa também, ele não vai entrar e já tá 36 minutos por jogo, todo jogo, né? Então acho que não tem risco algum dessa questão de química e de mudar muito isso que o time tem, porque ele não tem ninguém
que jogue como ele, né? Como a gente falou, o Mazzulla adaptou o esquema todo e a adaptação foi muito pela perda do Tatum, né? Então você não vai ter essa coisa, ele não tem hoje não, quem tá fazendo a dele o Gonzalez, ou é o Sharma, né? Jogando 36 minutos, fazendo 25 pontos, né? Não é. Então não tem risco algum disso. André, destacando algumas dessas peças, né, do Celtics nessa temporada em que o time faz a quarta melhor campanha da liga, Jaylen Brown faz uma temporada pique MVP, assim, né? Pelos números, pela narrativa, por tudo. A gente tá falando de um jogador que tem 29 pontos por jogo, 7 rebotes por jogo, 5 assistências por jogo, e que lidera esse Celtics na ausência total de Jason Tatum, lembrando que ele já liderava o Celtics, né, junto com o Tatum. O Sam Hauser, de novo, é um cara que vem do banco, mas que a gente percebe que já evoluiu muito também ofensivamente, né, no sentido não apenas das bolas de 3 pontos, que é uma a sua principal especialidade. A gente tem um Peyton Pritchard que, putz, o que falar de Peyton Pritchard? Vai, eu vou te dar vou te abrir esse espaço. É a Caitlin Clark masculina, né? Fazer a piada que eu achei uma sacanagem o Red Miller falar que a Caitlin Clark é o Peyton Pritchard, né? A comparação dela na NBA seria o Peyton Pritchard. Eu acho que ela joga muito mais. É incrível, né? Ela é uma jogadora a nível muito maior do que ele, né? Não desmerecendo o Peyton Pritchard, que é um dos melhores sextos homens. Eu acho que a capacidade que ele tem de arremessar, de ficar quente de uma hora para outra, né? E acabar com o jogo, né? Fazer aquelas 2, 3 bolas de 3 em sequência que desmoraliza o outro time, que acaba. Eu acho que são pouquíssimos os jogadores que têm essa capacidade hoje na NBA, né? E ele é um deles. Eu destaque, eu sou muito fã do Hugo Gonzalez. Não esperava ele chegar com essa idade, vindo da Europa, né? Por mais que a gente saiba que o jogador europeu ele tem uma maturidade maior do que um norte-americano, né? E sabendo e conhecendo um pouco do Mazzulla, mas também, de novo, a questão da maturidade dele, né? Ele não se deixou levar para um jogador jovem, como às vezes ele acabou fazendo isso com o Jordan Walsh, né? Que não teve oportunidade também com 19, com 20 anos, foi até agora só com 21. Então, eu acho que é muito positivo ver ele em quadra, é muito bom ver ele em quadra, porque é um jogador que você está vendo que ele está fazendo as coisas certas, né? Quando tem alguma jogada certa, você vê ali camisa 28 no meio, né? Então ele tá envolvido, ele tá fazendo uma coisa certa, tá cavando uma falta de ataque, tá desviando um passe. Acho que são os principais destaques, assim, fora, obviamente, se você comentou de lembrar, top 5 no MVP tranquilamente, deve ser um dos mais votados, ainda mais se a maioria dos jogadores acaba fora pela política, né, de jogos mínimos. Mas acho que também um destaque bem importante é o Derek White, né? O Derek White, desde que veio pro... O maior careca da NBA, inclusive. Ele tinha adequado muito o jogo pro Celtics também, né? De ser ali o terceiro ou quarto titular. E esse ano ele tá na maior média de pontos da carreira, né? 17 pontos, quase 6 assistências também, a maior média da carreira. Daí, eu falei antes, a questão do mid, né? Arremesso no mid, ele tá chutando demais, como nunca chutou na carreira dele. E então ele está conseguindo carregar ofensivamente. Acho que ele entendeu também, ele viu e falou: o Celtics vai precisar de mim nessa temporada de uma forma que eu não estou mais acostumado a contribuir. Tanto que a eficiência dele despencou muito, né, dos arremessos, porque ele tá chutando muito no mid, é um arremesso mais difícil, é um arremesso que o percentual é menor. Ele está sendo marcado por jogadores melhores também, né? Porque antes se tinha Brown, Tatum e Drew na frente dele. Ele estava sendo marcado pelo quarto jogador,
terceiro ou quarto. Hoje ele está sendo marcado pelo segundo. Então é meio óbvio que o aproveitamento dele caia um pouco, né? Mas ele está contribuindo demais pro time nessa ausência do Tatum. Ou seja, o Celtics tem muitas armas, né? Para além do Jason Tatum, obviamente que ele faz muita falta, mas o Celtics aprendeu a vencer sem a principal estrela, né? Como a gente falou aqui, tem várias tendências e gatilhos que o Celtics usa, né? Para ter essa campanha que tem tido, né? Tem um espaçamento grande, tem muitos arremessadores, tem uma movimentação off-ball muito grande, né? Que acaba reposicionando esses jogadores, colocando-os em condições, né, e enganando as defesas adversárias. Muito o playmaking do Celtics é muito distribuído, né? Você acabou de falar do Derrick White, que entendeu que precisava assumir um outro papel, talvez, daquele time campeão. Ele até começa a temporada meio instável, né, com altos e baixos, depois engrena, assim como o Peyton Pritchard. Então, são muitos ajustes e muitas coisas que os jogadores entenderam que precisariam fazer nessa temporada. Não só pela ausência do Tatum, como pela remontagem do elenco como um todo, porque você perde Tatum, obviamente, estrela, né, máxima do time, mas perder um Drew Holiday também não é exatamente uma coisa boa, né? Um Al Horford, um Porzingis. Então, teve outros desafios para além da lesão do Jason Tatum, que não seriam sanadas e não serão sanadas com o retorno dele aí iminente, né? Que precisaram de alternativas dentro de casa aí para reconstruir isso que foi perdido até um certo nível. Mas, como tudo, ninguém é perfeito, né, André? Eu queria que você trouxesse talvez algumas explanações a respeito de críticas e de pontos que o Joe Mazzulla tem que melhorar, assim como todos nós em tudo na vida, né? O Celtics ainda depende bastante desses arremessos de três, então assim, a gente acabou de falar aí de Peyton Pritchard, né, que tem esse poder de, em 3 posses, talvez acabar com a moral do time adversário, e às vezes não, ultimamente o buzzer mesmo ali, né? O último segundo ele arremessa do meio da quadra, mete uma bola de 3, o adversário fala, puta que pariu de novo, mais ou menos isso. Em alguns momentos, essa defesa que é muito forte, ela dá uma afrouxada, isso aconteceu ontem, por exemplo, com o Hornets, e os rebotes defensivos também, com esse small ball que às vezes o Celtics faz, eles acabam sendo importantes para o adversário. Mas ainda assim, o Celtics está aí, né, na segunda colocação do leste. Para você, para não dizerem que a gente só passa pano aqui e fala bem do Joe Mazzulla, o que você acha que são, se você fosse elencar 3 pontos, que são os 3 pontos principais de críticas ao modelo e ao jogo do Joe Mazzulla, quais seriam? Eu não gosto muito da forma como ele abandona o aro, né, no ataque. O Celtics, ele é aí ao longo dos anos um dos piores times em arremesso no aro, né, sempre está entre os últimos 3, ou desde que ele assumiu o 25º, 26º, 28º e 30º, né, ele cada vez diminuindo o percentual, foi de 30% em 22, 23 para 22%. Eu acho que assim, o arremesso no aro ainda é algo que você consegue, e não acho que seja só a falta do Tatum isso, né, porque o Tatum também não é um jogador que busca muito o aro, né, apesar de ser de arremessar uma certa quantidade, não é o forte dele, né? 30%, 1/3 dos arremessos só. Aí eu entendo que falta jogador também, né? Tá falando que hoje ele tá jogando com o Queta e com o Vucevic, falta um pouco de plantel, mas eu queria ver ele, mas nos anos anteriores ele também não buscava, então acho que é muito da filosofia dele. Então eu acho que falta um pouco isso, e aí quando a gente vê um jogo um pouco mais físico, como foi ontem contra o Hornets, né? O Hornets ontem eles têm dois pivôs jovens, mas muito muito bons e úteis, né? O Moussa Diabate e o Ryan Kalkbrenner, o calouro, que eles são jogadores muito físicos. Jogar ele embaixo do aro, o Kalkbrenner, acho que ele nunca arremessou fora do garrafão nessa temporada. Se arremessou foi sem querer, foi erro dele. Porque ele tem
números assim, absurdos, 70 e poucos por cento de aproveitamento de arremesso em quadra. Então acho que é uma forma que os times têm para atacar esse Celtics, né? Acho que é um pouco assim, ele acaba ficando muito dependente da bola de três. Ok, que você tem vários arremessadores com um aproveitamento bem acima da média, mas eu acho que não dá para abandonar tão forte assim o aro, porque é uma forma que você tem de partir para cima do adversário, sobrecarregar de faltas, né? Às vezes um pega uma, duas faltas no jogador, por exemplo, num jogador, numa série contra um Knicks da vida, carrega de faltas um Cat e um Mitchell Robinson, você acaba com o Knicks, com o Cavs, então você vai para cima do Jarrett Allen, e vai do Evan Mobley. Se você não cria essa pressão em cima deles, eu acho que você deixa. Você não torna os outros times desconfortáveis, né? Você mantém eles. Né, chega em playoffs, a principal questão é como você tira o outro time da zona de conforto deles. Né? Então, se você está sempre pensando em como que você vai tirar um jogador adversário da quadra. Todo mundo fala, ataca Jokic, né? Contra o Lakers, qual que é o caminho? Atacar Luka. Então assim, essa coisa do Mazula Ball, né? De ficar só nessa. Sempre nos arremessos que ele gosta, eu entendo que funcione, mais do que provado, com final, com título, com várias séries e tudo mais. Mas eu queria ver ele um pouquinho mais e mesclando isso, talvez usando um pouco mais disso para trazer uma dinâmica diferente. E aquela coisa, muda, também traz um tempero diferente ali que surpreende os adversários, que eles não estão esperando. Para ir encaminhando para o final, para te liberar, eu também, porque eu fico, as pessoas ficam pensando que cada vez que eu gravo aqui um podcast é sempre sobre alguma coisa do Celtics, né? Então vamos, vamos encaminhando para o final. Eu tenho algumas perguntas para você. Antes eu vou argumentar e aí eu vou te perguntar, André. A gente tem um Joe Mazzulla muito jovem que já é campeão, né, da NBA, que pode ser considerado um técnico de elite quando a gente analisa essas métricas mais avançadas do Boston Celtics. Tem um sistema ofensivo que ele conseguiu adaptar o que é o estilo do Celtics, sempre foi, historicamente foi, mas colocando nessa era moderna, né, do basquete. É um treinador que conseguiu desenvolver esse elenco, que a gente falou, Diogo Gonzalez, Jordan Walsh, enfim, de tudo que aconteceu nessa temporada. E para além dessa temporada, né, depois da primeira temporada dele com o Celtics, um título, e uma temporada que foi boa, apesar dos pesares no ano passado, e agora é isso que tem feito. Obviamente que precisa se consolidar ainda mais, porque é um técnico muito jovem, mas tem tudo isso já de bagagem, de know-how. E aí eu te pergunto, para além do título de COI desse ano, que a gente já bateu o martelo aqui, que pra gente ele é o COI, ele já pode ser considerado, com tudo isso, um dos grandes técnicos dessa nova geração? Acho que sem dúvida nenhuma, né? É bom escutar isso de um torcedor do Lakers. Perceba que ela é uma pergunta capciosa. Não, mas acho que a primeira coisa é um título capacita isso, né? Acho que não tem chancela maior do que título, não foi um título ao acaso, não foi, né? Não foi foi uma campanha e uma campanha sólida e que se repetiu nos anos seguintes. Não ganhou de novo. Pô. Se a gente falar de um técnico que ganha anos consecutivos, a gente está falando de um outro patamar de técnico muito, muito maior, né? Então acho que sim, é um dos principais nomes dessa nova geração, né? Junto com o Will Hardy, para mim são os dois melhores, e o Charles Lee, acho que são hoje se pegar pensando alto, posso estar até cometendo alguma injustiça com alguém, mas acho que são os três principais técnicos hoje assim que a gente vê. O Jordan Watts também do Suns tá muito bem, né? Bem acima do que esperava. Então acho que são os novos técnicos, um novo perfil, né? Que não são não é o técnico boleiro, né? São técnicos que vêm de uma carreira de técnico mesmo, né? Vem, mesmo jovens, já tem muita experiência e se capacitaram, se prepararam e se adequaram, acho, principalmente, né? A gente vê muito técnico que vem com aquela mentalidade deles, que tenta encaixar um quadrado num círculo, né? Fazer aquela coisa, hoje eu digo, parece a criança brincando ali com o brinquedinho de formas, né?
E eles estão provando que não. E mesmo em situações difíceis, como é o Will Hardy no Jazz, né, tendo que navegar isso, ele tá melhorando, ele melhora como técnico ano após ano. Acho que o Mazzulla é o mesmo caminho e é um dos poucos que ganhou aí tão jovem, né, o título. Foi o mais jovem desde o Bill Russell, né? A vencer um título, inclusive. Que coincidência. Outro do Celtics. É. Bom, você falou um pouquinho sobre esse Mazzulla Ball que te incomoda a partir do momento que ele se afasta um pouco, abdica do aro. É um ponto que talvez ele, né, vá rever aí ao longo da carreira dele, que tá só começando e a gente espera que seja por muito tempo no Boston Celtics. Você já disse que para você ele é o Coach of the Year. Para você ele tá no, assim, para além dos técnicos da nova geração, que você citou aí, né, os teus preferidos, falando de maneira geral, agora ampliando esse leque. Ele já tá no top 5 de técnicos da liga para você? Para além da temporada agora, né, o top 1 aqui pra gente. Boa pergunta, viu? Acho que se bobear, tá sim. E hoje a gente vai falar. Vamos lá. Diga aí o seu top 5. Não precisa necessariamente fazer na ordem, tá? Mas os 5 para você que hoje são os melhores técnicos da NBA, independentemente de idade, nova ou velha geração. Eu gosto muito do Daigneault, né? Acho que também outro título também reforçou, acho que do OKC, né? Ah, gosto o Spo, acho que é ao concurso, né? Acho que ele tem que estar. Acho que é um cara que tanto De todo mundo, né? acho que não tem como ele. Um que, por exemplo, para mim, acho que nos últimos anos caiu demais, acho que acaba saindo é o Steve Kerr, né? Eu acho que ele talvez acho que não tá sabendo envelhecer tão bem. E o Kuminga agora, né, no Hawks, acho que tá mostrando um pouco isso, né? Ah, eu ainda gosto muito do Ty Lue. Acho que o Ty Lue é um baita de um técnico. A situação no Clippers, fora a zica Clippers que existe, né, desde sempre, ele é um bom técnico. Vamos ver quem mais. O Kenny Atkinson no Cleveland eu gosto bastante. Bickerstaff eu gosto. Mas eu acho que antes do Bickerstaff eu ainda coloco o Chris Finch, do Wolves. Sim. Acho que o Chris Finch ele é um pouco. Acho que ele é um pouco subestimado ainda. É que é difícil também, porque é um time que fez as últimas 2 finais de conferência, ainda não conseguiu cruzar a linha ali, né, da final de conferência. Mas também é aquela coisa. Quantos times chegam em finais? São Não é exatamente uma tarefa fácil, né? exatamente, são 2 por ano só, um em cada conferência, e não é uma tarefa fácil. E ele e o pessoal, como é que é o nome do o Tim Connelly tem mudado bastante o elenco para ele. Ele mudou, trocar o Cat por Julius Randle é uma troca pesada assim para um técnico, né? Então você prepara, você chega, treina por 3 anos o Cats, faltando dias pro training camp, e você troca ele e fala, ó, se vira com a bomba aí, que agora é só um jogador completamente diferente. Você tem Gobert no time, você tem Ant no time, vem um jogador que não espaça como o Cats passa, né? E ele entregou novamente uma final de conferência. Eu acho que os 5 ficariam nesses técnicos aí. Nossa, não citou o DJ Redick? Que você não pediu os podcasters. Eu tava falando de técnico. Para finalizar, André, a gente falou aqui, né, sobre tudo que o Mazzulla fez, sobre a evolução desse elenco, né, sobre os papéis de cada uma aí das peças principais e como eles abraçaram, né, os novos papéis dentro desse Celtics remodelado para essa temporada e estão conseguindo aí fazer tudo que estão fazendo. A partir disso, de tudo que a gente viu, lembrando que Jason Tatum vem aí, né? Se for amanhã, agora nessa sexta-feira contra o Mavs, ou mais cedo ou mais tarde ele estará aí, e é mais cedo, né? Que a partir do momento que apareceu no Injury Report como questionável, pode acontecer a qualquer momento. Olhando não só para o leste, né? Porque no leste eu acho que a coisa ali está bem mais aberta, como a gente já imaginava. Mas olhando para a NBA hoje, os Celtics são candidatos ao título?
O título eu acho que é muito difícil. Eu acho que vai ser muito difícil um time do leste ganhar o título, né? Eu acho que os times do oeste estão muito fortes, né? Saiba que esse trecho será recortado e será utilizado por você posteriormente. Eu acho que o OKC e Spurs estão no nível acima. Spurs tem muita questão da juventude ainda, né? De saber como é que vão se comportar, mas o próprio Wolves, por exemplo, termina um 2-3 ali, eu não duvido nada o Wolves eliminar o Spurs, né? O próprio Nuggets também nunca dá para apostar contra um time com Jokic, né? Mas eu acho que é candidato sim. Chega nas finais, a temporada passada foi a maior prova disso, né? O Pacers chegou em jogo 7, né? Uma lesão talvez se não fosse a lesão do Haliburton, a gente poderia estar falando de Pacers repetindo, né? Não seria nenhum absurdo, porque eles estavam naquela série até o minuto final quase. Ah, então acho que é candidato. Eu até postei hoje a brincadeira que foi aquele meme do LeBron, acho que foi em 2003, né? Quando ele tá batendo um lance livre e vê o Kawhi voltando pro jogo, ele faz uma cara, fala, putz, logo agora vai voltar ele para me marcar. Eu falei que é o leste inteiro, é o LeBron, né? Olhando, vendo agora o Celtics já lá no topo e ainda agora ganha mais um top 5, top 10 da NBA, né? Então acho que é candidato fortíssimo ao leste e chegando nas finais não dá para descartar numa final, não. Eu Não vou colocaria cortar como só a favorito. parte que você falou que não deve ser do leste. O resto eu vou ignorar, vou tirar do contexto como a imprensa norte-americana costuma fazer. André, então é isso, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre o Celtic, sobre Joey Mazzulla, sobre o retorno de Jason Tatum. Eu quero abrir espaço aqui para suas considerações finais. É isso, acho que é bom demais a volta do Tatum, né? A gente começou falando um pouquinho dele. Que seja saudável, que esteja realmente saudável, não apresse nada, né? E é o que você fala, as coisas acontecem muito rápido na NBA, né? Então, quando a gente tem um cara como o Mazzulla, tão jovem e entregando tanto, eu acho que a gente tem que aproveitar, né? E tem que admirar e reconhecer o trabalho que ele tá fazendo, né? Porque é aquela coisa, são 30 vagas de emprego que tem nessa NBA, né? É muito difícil. A gente vê alguns caras que tem uma primeira oportunidade e não conseguem e nunca mais voltam. Então, quando tu vê um cara como ele chegar e sendo genuíno, né? A gente brinca, a personalidade dele é muito forte nas entrevistas e é verdade, mas é um cara de verdade, né? Um cara que ele professa a fé dele, ele responde de forma dura quando precisa, mas também explica bastante. Então, acho que é bacana acompanhar um cara desse na NBA. Sorte nossa, né? Que bom escutar isso de um torcedor do Lakers. Escutou, Romanelli? Como é que se faz? Tá aqui para exaltar do trabalho do rival. Então é isso, vamos ver o que será desse Celtics, né? Porque a gente tá falando aqui depois de uma cacetada que levou do Hornets, mas que nem de longe diz o que tem sido o Celtics nessa temporada. Grandes expectativas para essa sexta-feira, dia 6 de março, de um possível retorno do Jason Tatum 298 dias depois de uma lesão, a pior lesão que um jogador de basquete pode ter, 3 dias depois do aniversário de 28 anos dele. E a gente vai seguir acompanhando aí o Celtics nessa temporada. E eu já avisei no Twitter, André, vou reforçar aqui. Se porventura este time for campeão depois de tudo que aconteceu, todo mundo vai me bloquear. Porque eu vou ficar assim, ó, eu já sou insuportável, eu vou ficar muito pior. Porque não tem condição de eu não ficar insuportável com um título, se esse título vier nessas condições e nesse roteiro todo que aconteceu com o Celtics nessa temporada. André, deixa aí seu arroba para quem não te segue. Eu deixo aqui a dica, o André maravilhoso. Chega off-season ali, que a gente tem que fazer adequação e lembrar o cap space. O André é o especialista número 1 neste país em cap space e tudo mais. Então divulga aí pra galera tudo, pra galera te seguir, te acompanhar. Eu tô sempre lá no Twitter, no André OM, O de ônibus, M de Maria, 83. Assim, entregando idade, eu sou do tempo da NBA bem antiga, já tô aí há
Minhas primeiras lembranças de NBA já tem mais de 30 anos. Acho que a maioria dos ouvintes não tem isso de vida. Eu tenho de NBA na TV, desde a época da NBA na Band. Então eu estou sempre por lá. É só deixar uma mensagem lá, uma pergunta, uma dúvida. Ele sempre responde, sempre que possível. E obviamente que ele estará por aqui sempre para falar sobre tudo da NBA e em breve coisas mais históricas e projetos muito legais aqui no NBA das Minas. Muito obrigada mais uma vez, André. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente por mais dessa 1 hora falando de Celtics, de Mazzulla, de Jason Tatum. Agora vamos apreciar o retorno deste homem, que é um dos jogadores mais bonitos. Não, mais bonito ele é, com certeza, mas mais bonitos de se ver jogar em uma quadra de basquete. E a gente volta na semana que vem. Um beijo.